O cheiro do assado enchia a casa, aquele perfume artificial de perfeição que a minha mãe sempre cultivava nos dias em que queria provar ao mundo que a nossa família era exemplar. Por fora, tudo brilhava. A toalha branca impecável, a prataria polida, as risadas que ecoavam falsamente pela sala. Por dentro, eu sentia o velho peso no peito, o mesmo que sempre me acompanhava nas reuniões de família. Miguel, o médico brilhante, exibia o seu novo relógio suíço. Ana, a estratega do marketing, falava sobre prêmios e contratos. E eu, o artista falhado, como gostavam de me chamar, fingia ouvir, mexendo distraidamente no guardanapo. A cada gargalhada, sentia-me diminuir um pouco mais. A minha mãe entrou triunfante, vestida num azul profundo que fazia lembrar a autoridade. Os brincos cintilavam sob as luzes. O sorriso calculado. Meus amores, diz, abrindo os braços, que alegria ter todos à mesa. Ou todos, dela sempre sou seletivo. Primeiro abraçou Ana. Depois beijou Miguel. Quando chegou a minha vez, pousou apenas a mão no meu ombro, com aquele toque breve e frio que substituía o afeto. Enquanto ela se sentava, senti o coração acelerar. O bolso do meu casaco pesava a pequena caixa preta, parecia pulsar, viva, como se me lembrasse. É hoje. O almoço seguiu num teatro familiar. Elogios, histórias sobre conquistas, crianças rindo ao longe. Eu apenas observava, uma sombra entre risos dourados. Até que chegou o momento, o brinde. O mesmo ritual todos os anos. A minha mãe levantou a taça, a postura ereta, o olhar orgulhoso. Quero brindar aos meus filhos maravilhosos, começou ela. A Miguel pelo sucesso da sua clínica, a Ana pelo prêmio nacional e aos meus netos, o meu maior orgulho. Fez uma pausa. Todos sabiam o que vinha a seguir. Era o seu número favorito. Estou orgulhosa de todos os meus filhos. E então virou-se para mim com aquele sorriso que cortava como vidro, menos do parasita que está à mesa. As risadas explodiram como uma salva de tiros. Miguel tentou disfarçar tossindo. Ana olhou para o prato. Os maridos seguiram o riso sem entender. O tempo pareceu parar. Dentro de mim, algo estalou. Anos de silêncio, de humilhação, de culpa. Anos a acreditar que o problema era meu, que eu é que não era suficiente. Levantei-me devagar. As vozes abafaram-se. O som dos talheres parou. Para ti, mãe. Feliz Dia da Mãe, disse, colocando a pequena caixa preta no centro da mesa. Por um segundo ninguém respirou. Depois, um silêncio espesso cobriu tudo. O metal frio da caixa refletia as luzes do lustre, como se carregasse dentro o brilho da verdade que tanto tempo ficou escondida. Dei meia volta e caminhei para a porta. Cada passo parecia pesar uma vida inteira. Quando a ouvi gritar ao abrir a caixa, não olhei para trás. Não precisei. O som da sua voz, uma mistura de medo e incredulidade, disse-me tudo. Naquele instante, percebi que o medo que sempre me paralisou agora tinha mudado de lado. Ela finalmente sentia o que me ensinou a sentir. Saí para a rua. O sol de maio aqueceu-me o rosto. O ar parecia novo, como se respirasse pela primeira vez. Atrás de mim, as risadas morreram. À minha frente, começava algo que eu ainda não sabia nomear, mas pressentia que era o princípio da minha liberdade. Mas antes de chegar àquele momento, àquela caixa, existiram anos de silêncio, de traições e descobertas.
E é aí que a história realmente começa. Dizem que o tempo cura tudo, mas o tempo não cura aquilo que é escondido. Ele apenas espera, até alguém ter coragem de abrir a caixa. Há feridas que não sangram, mas apodrecem devagar por dentro. A minha começou aos 18 anos. Naquele dia, lembro-me da luz dourada entrando pela janela do meu quarto. A carta da Academia Nacional de Artes tremia nas minhas mãos, o nome impresso em letras negras parecia brilhar. Bolsista integral, dizia. Senti que o mundo finalmente me via. Que o meu pai, onde quer que estivesse, também sorria. Corri para a cozinha, o coração em festa. Mãe, fui aceite. Consegui. Ela levantou os olhos do jornal. Devagar, como quem interrompe algo mais importante. Aceite onde? Na Academia Nacional de Artes. É uma bolsa completa. Não vai custar nada. Silêncio. Um segundo. Depois, o riso breve, carregado de desdém. Arte. Lucas, és inteligente demais para perder tempo com tintas. Isso não paga as contas. Mas é o meu sonho, mãe. Sonhos não compram casas. Segue o exemplo do teu irmão. Ele vai ser médico. Aquela conversa foi curta, mas o eco dela durou anos. Uma semana depois, a academia telefonou. Disseram que eu tinha desistido da vaga que uma pessoa da família confirmara. Lembro-me de ficar parado, com o telefone colado ao ouvido, a garganta seca. A palavra erro não fazia sentido. Ninguém se engana em algo assim. Nessa noite, jurei a mim mesmo que não ia chorar. Mas as lágrimas vieram mesmo assim, misturadas com tinta, enquanto tentava acabar uma pintura que nunca terminei. No dia seguinte, quando voltei do trabalho, encontrei o quadro no lixo. Ela dissera: "Fiz uma limpeza." Aquilo ocupava espaço. Os anos seguintes foram uma sucessão de pequenos silêncios. Cada vez que tentava mostrar um desenho, ela desviava o olhar. Cada vez que eu falava do pai, ela mudava de assunto. E pouco a pouco, deixei de tentar. Miguel prosperava. Ana brilhava. Eu sobrevivia. 3 empregos, pouco sono, nenhum orgulho. E ainda assim, dentro de mim, a chama teimava em não morrer. O mesmo impulso que o meu pai tinha, aquele homem silencioso que acreditava que a arte era outra forma de respirar. Recordo-me da última vez que o vi antes de morrer. Estava fraco, mas ao ver-me desenhar no canto do quarto, sorriu. Nunca deixes de pintar, filho. Mesmo quando todos disserem que não vale a pena. Foram as últimas palavras que me disse. Depois que ele se foi, a casa ficou mais fria. O olhar da minha mãe mais duro. Ela repetia: "Agora tens de ser realista. It's great." Mas o que ela chamava de realismo era medo de qualquer coisa que fugisse do seu controle. Medo da fragilidade que a arte representava. Medo de ver em mim o reflexo do homem que ela nunca conseguiu moldar. Foram anos assim, uma prisão sem grades, feita de desprezo e silêncio. Até o dia em que, ao arrumar o velho estúdio do meu pai, descobri o cofre escondido atrás de uma pilha de livros molhados. Pequeno, enferrujado, mas com a minha data de nascimento gravada. E ali, naquele pedaço esquecido do passado, dormia a verdade que mudaria tudo. Dentro daquela caixa, eu encontrei não apenas o que a minha mãe me tirou, mas também o que o meu pai tentou deixar-me. E foi então que percebi o silêncio dela sempre escondeu muito mais do que palavras. A caixa que encontrei não guardava só papéis. Guardava a história inteira que ela tentou apagar e a prova de que, às vezes, a verdade espera apenas o momento certo para ser ouvida. O estúdio do meu pai cheirava a pó e a memórias esquecidas. As paredes,
antes cheias de cor, agora estavam cobertas por teias e silêncio. Quando movi as caixas velhas, o som do metal contra o chão chamou-me a atenção um pequeno cofre, enferrujado, escondido atrás de livros molhados pelo tempo. O coração bateu mais rápido. A combinação era óbvia e, ao mesmo tempo, improvável. O meu aniversário. Girei o disco. Clique. A tampa abriu-se com um gemido baixo, como se o passado resistisse a ser acordado. Lá dentro havia um envelope grosso, com o meu nome escrito na caligrafia trêmula do meu pai. Para o meu filho, Lucas. A tinta desbotada parecia viva. Sentei-me no chão e comecei a ler. Cada linha era uma lâmina e um abraço ao mesmo tempo. Ele falava do orgulho que sentia por mim, do talento que via nas minhas mãos desde criança. Dizia que criara um fundo para o meu futuro, um fideicomisso para pagar os meus estudos, qualquer que fosse o caminho que eu escolhesse. Mas o mais doloroso vinha no fim. Confio na tua mãe para administrar o dinheiro, até que estejas pronto. Ela é prática, eu sou sonhador. Juntos serás ambos. Chorei. Pela ingenuidade dele. Pela minha. Pela vida que podia ter sido. Os documentos seguintes eram extratos bancários. O dinheiro tinha desaparecido, transferido pouco a pouco. As assinaturas, todas da minha mãe. As datas coincidiam com o início da clínica de Miguel e com a primeira campanha publicitária de Ana. O sangue gelou-me nas veias. Durante anos ela repetira que eu era o fardo da família, quando na verdade eu era o alicerce invisível dos seus triunfos. Peguei o telefone e liguei para um velho amigo do meu pai, funcionário do banco. Pedi-lhe que confirmasse as transações. A voz dele tremeu. Lucas, não devia saber disto. Mas sim, é verdade. Dias depois, recebi uma cópia de um e-mail antigo do diretor da Academia Nacional de Artes. Ele ainda se lembrava da ligação feita para cancelar a minha vaga. Uma mulher com voz firme, dizendo ser tua mãe, disse que escolheste outro caminho. Ele enviou-me a gravação arquivada por protocolo. E lá estava ela. A voz da mulher que me deu a vida, a mesma que me tirou o futuro. Apertei o auscultador com tanta força que os dedos ficaram brancos. Senti raiva, mas também pena, porque naquele momento percebi que a minha mãe sempre temeu o que não podia controlar. Alguns dias depois, visitei a minha tia Luísa, a irmã do meu pai. O corpo dela era frágil, mas os olhos estavam cheios de lucidez. Ele acreditava em ti, Lucas. Sussurrou, mas tinha medo dela. Deu-me uma pequena caixa e fechou os olhos por um instante. Aqui tens a última coisa que o teu pai pintou. Disse que era para ti. Dentro havia uma fotografia. O meu pai diante de uma tela inacabada, um mar revolto sob um céu cinzento. Chamou-lhe libertação, disse a tia. Nunca teve coragem de terminá-la. Voltei para casa com a cabeça em turbilhão. As peças encaixavam-se. A minha mãe não só tinha roubado o meu futuro, tinha apagado o sonho do meu pai antes de o fazer comigo. E foi nesse instante que percebi: aquela caixa preta não era apenas um cofre de memórias. Era um espelho. Mostrava-me quem ela realmente era e quem eu precisava deixar de ser. A verdade é pesada, mas o peso de viver uma mentira é muito maior. E naquele dia, decidi que não ia carregar mais o fardo dela. O dia da verdade chegou mais rápido do que eu esperava, e quando a coloquei na mesa, entre o flan e a salada de frutas, percebi que às vezes é preciso destruir tudo para começar de novo. A casa da minha mãe sempre pareceu maior quando estava vazia. Na manhã seguinte ao almoço do Dia da Mãe,
O silêncio ali dentro tinha outro peso, o de algo que se partiu e nunca mais seria colado. As mensagens começaram a chover no meu telefone antes mesmo de o sol nascer. Miguel, o que tu fizeste? Ana, mãe está em choque. Precisamos de falar. Mãe, primeiro, raiva. Retira essas mentiras imediatamente. Depois, manipulação. Estás doente, Lucas. Precisas de ajuda. E, finalmente, súplica. Por favor, não deixes que isto nos destrua. Is very right. He made tombs of the wand Frest, mas já estava destruído. Só que agora, finalmente, todos podiam ver os escombros. Durante 2 dias, evitei atender. Caminhava pelas ruas sem rumo, com uma sensação agridoce entre alívio e luto. Tinha exposto a verdade, mas também perdido qualquer ilusão de família. No terceiro dia, o destino fez o que o orgulho não conseguiu. O telefone tocou de novo. Era Miguel. A voz dele soava diferente, cansada, rouca, vulnerável. Lucas, podes encontrar-te comigo? O café estava quase vazio. Ele parecia outro homem sem o verniz do sucesso. Li tudo sem me olhar. As contas, os papéis, as gravações. Fez uma pausa longa antes de levantar os olhos. Ela? Fez mesmo isso? Fez, respondi. Mas tu sabes que parte do dinheiro pagou a tua especialização, não sabes? Miguel engoliu em seco. Ela disse que era um empréstimo, que o pai tinha deixado para todos nós. O silêncio entre nós foi o mais honesto em anos. Pela primeira vez não havia rivalidade, só culpa. No dia seguinte foi Ana quem me procurou. Chorava. Ela destruiu tudo, Lucas. Até o amor que tínhamos por ela. Eu olhei-a, sem rancor. Não, ela só mostrou o que sempre foi. Nós é que fingimos não ver. Mas o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. A voz era dela, minha mãe. Tremula. Diferente. Precisamos de falar. Encontra-me onde o teu pai costumava pescar. A praia estava deserta. O mar murmurava baixo, como se temesse interromper. Ela estava sentada num banco, o cabelo solto, o olhar cansado. Sabes, Lucas, eu nunca quis magoar-te, disse, encarando o horizonte. Fiz o que achei certo. Ri. Não por ironia, mas por exaustão. O certo para quem, mãe? Para ti? Para todos nós. A vida é dura. O teu pai não entendia isso. Aquele nome, o teu pai, caiu entre nós como um fantasma. Ele acreditava em mim, respondi. Tu é que nunca acreditaste. Ela voltou-se devagar. Pela primeira vez vi medo nos olhos dela, porque tinhas o mesmo olhar dele, o mesmo fogo, e eu sabia o quanto esse fogo podia destruir. Ficamos ali, em silêncio, 2 estranhos unidos pelo sangue e separados pelo medo. Quando me levantei para ir embora, ela diz: Não sei se algum dia vais perdoar-me. Mas um dia vais entender que fiz o que sabia. E eu não sei se algum dia vou conseguir entender, respondi. Mas hoje, finalmente, deixo de viver sob a tua sombra. Afastei-me. O som das ondas abafou o soluço que ela tentou esconder. Na manhã seguinte, Miguel ligou-me. Ela desapareceu. Deixou uma carta. Disse que precisava de tempo para pensar. Olhei pela janela. O céu estava cinzento, mas o ar era leve. Pela primeira vez, percebi que o desaparecimento dela não era uma perda.
Era um espaço em branco. Um espaço onde, talvez, eu pudesse começar a pintar outra vez. Às vezes é preciso queimar o passado para ver as cinzas dançarem ao vento. Só assim percebemos que o que restou ainda pode ser belo. Foi entre as cinzas daquilo que perdi que encontrei o que realmente me pertencia, o dom que ela tentou apagar, mas que o tempo devolveu. Os dias que se seguiram a partida da minha mãe foram silenciosos, mas não vazios. Pela primeira vez, o silêncio não era castigo, era espaço. Um espaço para escutar o som que eu tinha esquecido. O som da minha própria respiração. As mensagens de Miguel e Ana tornaram-se mais constantes. Nada de acusações, nada de desculpas forçadas. Apenas perguntas simples. Estás bem? Queres almoçar conosco este fim de semana? Era estranho. Depois de uma vida inteira a ser o outro, eu estava pouco a pouco a voltar a ser irmão. Numa dessas manhãs, Patrícia, a assistente da Galeria Wellington, ligou-me. A voz dela soava serena, quase cúmplice. Lucas, encontrei algo no arquivo da galeria. Uma pasta com o teu nome. Houve um breve silêncio. O Sr. Wellington viu as tuas obras antigas. Quer falar contigo? No mesmo dia, passei na galeria. O cheiro a verniz e madeira polida trouxe-me memórias que pensei ter enterrado. Sobre a mesa, Patrícia colocou uma caixa de madeira. Reconheci-a de imediato. Os pinzéis do meu pai. Os meus pinzéis. A madeira ainda guardava as marcas das nossas mãos, os riscos do tempo e um resto de tinta seca azul, o tom que ele mais usava. A tua mãe deixou isto antes de desaparecer, explicou Patrícia. Disse que talvez fosse a única forma de te devolver o que tirou. Fiquei parado. Não chorei. Não por falta de emoção, mas porque aquele momento não pedia lágrimas, pedia decisão. Naquela noite, sentei-me diante de uma tela em branco pela primeira vez em anos. As mãos tremiam. O medo sussurrava. E se já não sou capaz? Mas o silêncio respondeu. Pinta mesmo assim. Abri o tubo de tinta e o cheiro do óleo encheu o ar forte, família. Passei o pincel pela tela e com o primeiro traço senti algo libertar-se dentro de mim. A cor correu como sangue novo nas veias. A cada movimento, era como se o passado se dissolvesse. Pintei durante horas. Dias, sem planos, sem rascunhos, sem medo. As telas começaram a contar histórias por si. Dor, perda, amor e redenção. A coleção nasceu quase sozinha 10 quadros. Dei-lhe o nome que mudara a minha vida. A Caixa Preta. Na inauguração da exposição, a galeria estava cheia. Miguel e Ana estavam lá, de mãos dadas, com os filhos. Quando me viram, sorriram. Os sobrinhos correram até mim, curiosos, e um deles perguntou: Tio Lucas, foste tu que pintaste o mar? Ajoelhei-me e disse: Fui, mas este mar é do teu avô também. Ele começou. Eu só terminei. No centro da sala, o quadro principal, uma recriação da última pintura do meu pai, Libertação, assinada por 2 nomes, Roberto e Lucas Almeida. Olhei para aquela tela e percebi que, finalmente, a história tinha deixado de me pertencer sozinha. Já não era sobre culpa, era sobre continuidade. E, ainda que a minha mãe não estivesse ali, um detalhe chamou a atenção. Um pequeno arranjo de flores brancas, deixado discretamente no canto da galeria. Sem cartão, sem assinatura. Mas eu soube. A dor não desaparece. Ela muda de cor. E, às vezes, essa mudança é tudo o que precisamos para seguir em frente. A arte não curou as minhas feridas.
mas ensinou-me a respirar através delas. E naquele instante percebi: o que começou como vingança terminou como libertação. Há um momento em que a dor deixa de ser inimiga e passa a ser professora. E é aí, no meio do silêncio e da cor, que finalmente compreendemos o que significa estar vivo. Um ano depois da exposição, a vida voltou a ter ritmo. Não o ritmo frenético das expectativas dos outros, mas o meu. As manhãs cheiravam a café e tinta fresca. As tardes, a silêncio e paz. E, à noite, quando a luz do ateliê refletia nas telas, sentia a presença do meu pai ali não como fantasma, mas como eco. A coleção A Caixa Preta viajou por outras cidades, outras galerias. Fui entrevistado, elogiado, questionado. Mas, no fundo, nenhuma dessas conquistas importava tanto quanto aquele instante simples, o primeiro traço de cor sobre a tela em branco. Ali, renasci. Miguel e Ana continuarão próximos. Deixamos de falar da mãe não por esquecimento, mas por respeito ao que o silêncio às vezes cura melhor do que as palavras. Um dia, Ana apareceu no meu ateliê com um envelope. Dentro, uma carta da mãe. A caligrafia era incerta, mas reconhecível. Não procuro perdão, apenas paz. Espero que as cores te devolvam o que eu te tirei. Sei agora que o controle nunca trouxe amor, apenas medo. Que as tuas mãos façam o que as minhas não souberam, criar. This over too. Demorei muito tempo para conseguir ler até o fim. E quando o fiz, percebi algo que antes me parecia impossível. Eu já a tinha perdoado. Não porque ela merecesse, mas porque eu precisava. Guardar rancor é carregar uma âncora. E eu queria navegar. Naquele mesmo dia, voltei à praia onde tínhamos falado pela última vez. O mar estava calmo. Peguei num dos meus pincéis e deixei-o na areia, meio enterrado, como um tributo. Não a dor, mas a história que me trouxe até ali. Enquanto o sol se punha, pensei em tudo o que aprendi. Que a verdade dói, mas liberta. Que o amor não é sempre terno, mas pode ser transformador. E que às vezes, para encontrar quem somos, precisamos primeiro perder tudo o que pensávamos ser. A vida não me devolveu o tempo perdido, mas devolveu-me algo muito mais valioso. A capacidade de olhar para mim sem vergonha. Descobri que a verdade não destrói. Ela reconstrói. E no fim, o perdão é apenas isso. A coragem de continuar a pintar, mesmo quando a tela está manchada. Se alguma vez sentiste que a tua história foi roubada, lembra-te disto. Ainda podes reescrever. Cada verdade que enfrentas, é uma cor nova na tela da tua vida. E a arte de viver é aprender a misturar lá sem medo.